Fala galera, beleza? Aqui é o Japa. Vamos aí para nossa primeira aula da mentoria aí Atleta Pro, para aqueles que estão fazendo parte aí agora dessa equipe, beleza? Hoje a gente vai conversar aquele famoso começar pelo começo, né? Então, antes da gente colocar qualquer coisa na cabeça de vocês de como é preciso para você ter disciplina, para você ter mais foco, para você não ter desconfiança em meu jogo, em meio à sua capacidade, você não ter medo. Então, antes da gente partir para esses tópicos, a gente vai começar com as famosas crenças, né? As suas crenças. Quais são as suas crenças, as suas verdades? O que você às vezes você nem sabe que você acredita em certas coisas, né? Então eu começo sempre com isso, quando eu começo a conversar com certos amigos e tal que queriam aumentar o seu potencial e buscar um objetivo maior. Então eu começo com isso. Quais são as crenças, né? As famosas verdades. Crença é o que você aceita que isso é verdade. Não que pro outro também seja, mas é pra você. Então a sua crença é diferente da minha, é diferente da outra. Então a gente vai partir disso. Quais são as suas crenças? E o meu primeiro tópico, essa aula eu separei em três partes. A primeira é sobre o que é a crença e conhecendo a sua, a de cada um. Crença é aquilo que, vamos começar, a crença é aquilo que você sempre ouviu desde a sua infância. Isso começa muito da infância, aquela fase que você ainda está aprendendo tudo, o que é ir, o que é certo, o que é errado. Então é esse famoso certo e errado que você aprende. Então o que é certo para você? Então muitos atletas eles não sobem de nível devido às crenças. Eles pensam que eles precisam fazer muitas coisas, que precisam fazer isso, precisa treinar todo dia, precisa fazer isso. Só que se eles mudassem só esse começo, essas crenças, essas verdades na cabeça deles, eles disparavam. Então, essa famosa crença que futebol é... Quem nunca ouviu, pra vocês atletas, isso é 1 em 1 milhão. Pô, a nossa cidade é pequena, é muito difícil. Sempre você ouvia, sempre. Beleza, aproveita que você tem que ser muito diferente. Você tem que ser muito diferente para conseguir. Você precisa ter uma ajuda para conseguir. Você tem que ter financeiramente bem para conseguir. Você tem que ter um amigo lá dentro. Você tem que ter um empresário. Entendeu? Isso é crenças que colocam na sua cabeça que você acredita. Entendeu? Então que você fala, não é isso mesmo. Então você treina quando dá, treina, quando não dá, não treina. Porque, se eu preciso de tudo isso e eu não tenho tudo isso, por que eu vou treinar? Por que eu vou me alimentar bem? Por que eu vou dormir bem? Por que eu vou treinar o meu estado emocional? Entendeu? Então, essas crenças são essenciais a gente mudar, entendeu? Então a sua... Cara, a minha sempre foi isso. Só que eu não acreditava. Ouvia muito, direto. Só que eu sempre fui um sonhador. E não permitia. Eu falava, não pode ser isso, não pode ser assim. Entendeu? Que não consegue, você mora numa cidade pequena, mas mas e se eu tentar, será que eu não consigo? Aí me apeguei em certos exemplos
numa época que eu gostava muito de caras que treinavam comigo e que chegaram ao alto nível, não conseguiram permanecer devido também às famosas circunstâncias da vida, né? Que eu cheguei lá, mas não consegui por causa da namorada, consegui por causa disso, consegui porque o treinador não gostava de mim, entendeu? Então, eu tive vários exemplos assim, só que eu me apeguei. Então, eu fiquei com aquilo pra mim. Então eu falei, pô, ele saiu daqui, conseguiu chegar lá. E o que ele fez pra chegar lá? O que ele fez pra chegar lá? Aí eu passava o dia a dia com o cara. Ele aqui em Itapeva ainda, entendeu? Treinando, fazendo algo a mais. Eu acordava cedo, chegava primeiro, saía depois de todo mundo, entendeu? Depois da noite treinava, ia correr, ia fazer isso, ia fazer aquilo, entendeu? Então, tipo, eu me apeguei nisso, né? Eu não me apoiei nas crenças de pai, de mãe, de amigo, de avô, avó, familiares, parentes próximos, assim, entendeu? Até pessoas que você considera muito, que é bem mais fácil você pegar as crenças, porque você considera a pessoa, seu pai, sua mãe, por exemplo, pô, eles que te ensinaram tudo. Então, se eles falam uma coisa e você repetidamente você acaba acreditando. Então, eu ouvia muito isso, que, cara, para dar certo é de 1 em 1 milhão. Entendeu? Então eu falo pra você, mas e se 1 em 1 milhão não fosse você? Por que não pode ser você? Por que não pode ser você? É isso que eu falo, entendeu? Pronto. Soubemos o que é crença. Agora você reflete quais são as suas crenças, que você acredita, que você sente como verdade, quais são os seus objetivos. Cara, eu falo, se os seus objetivos não são alto nível mesmo eu falo, não falo mediano não falo ser campeão da vila. E isso já é um alto nível, mas um alto nível medíocre, entendeu? Qual que é o seu objetivo? Ser o melhor da sua escolinha? Ser o melhor da sua cidade? Entendeu? Então, quais são suas crenças? Que você acredita que seja verdade? Que você aceita? A parte 2, vamos reformular a sua crença. Entendeu? Reformulando a sua crença. Eu acredito que se você já tá aqui nesse grupo fechado, você já deu o primeiro passo, um passo positivo. Você já saiu daquela mesmice, aquela que aqui tá bom, tá confortável, aquela famosa zona de conforto, que tenho certeza que vocês já ouviram falar muito disso, entendeu? Então aqui tá bom, tô jogando aqui nesse time, mas às vezes eu entro, às vezes eu não entro, mas pô, a galera aqui é legal, não sei o que, entendeu? A mesmice ali, aqui tá bom, se eu mudar, mas vai dar trabalho, eu tenho que me adaptar de novo, não sei o que, entendeu? Então, vou reformular essa crença. Como que eu reformulo essa crença? Tiro aquelas crenças de não é pra mim. Não, pra mim não é. É pra ele, esse daqui que tá do meu lado. Por quê? Porque esse teve sorte, aquele tem dinheiro, entendeu? Aquele abraçou a oportunidade na hora certa. Mas não, pra mim não é. Pra mim não. Pô, aconteceu isso várias vezes comigo. Eu via um indo pro Corinthians e eu treinando. Treinava 3 períodos por dia. Um indo pro Corinthians, outro ia pro Santos e indo. Aí via um aprovado no Curitiba, outro indo pro Grêmio. E eu falei, pô, eu acho que não é pra mim.
eu acho que não é pra mim. Eu falava, eu acho que não é pra mim. Só que, como eu te falei, eu era um sonhador. Eu sou um sonhador. Ainda tenho vários sonhos, metas, objetivos. Mas eu sou um sonhador. Se o meu desejo ardente mesmo, aquele que queima dentro do meu coração ainda, não tivesse me guiado, eu já teria parado. Cara, é a mesma coisa. Você tá trabalhando, o outro ali tá acordando tarde, tá isso, tá aquilo. Aí o cara deu certo com o cara. Pô, a conta não bate, né? A conta não bate. Pô, eu treino, ele dorme, ele consegue ou não, a conta não bate. Só que nem eu falo, e a persistência, né? Como que eu posso falar? Como que você como que você tem a capacidade de se assegurar em alto nível. Muita gente que eu conheço chegou, mas não ficou. Chegou num alto nível, só que não ficou. E será que por antes lá, não era porque ele acordava tarde, não treinava direito, só olhava na brincadeira? Será que tem alguma coisa a ver? Porque naquele momento que ele conseguiu, você falou, não bate. Aí você parou. Será que se você continuasse treinando, chegasse a sua oportunidade, você não ia chegar também e manter? E tem a diferença. Os que chegam, abraçam a oportunidade, estão na hora certa, só que não estão preparados. Aí bate e volta. É aqueles que estão lá, ripando, todo dia, ralando a bunda. Chega, qual que é a probabilidade de ele se manter? Entendeu? Essa reformulação de crença que eu quero falar pra você. Não é, o futebol não é pra mim. Tira essa crença da sua cabeça. O futebol é pra todo mundo que deseja verdadeiramente, que busca de corpo e alma, né? Que todo mundo fala de corpo e alma. Ele não só quer, poxa, eu quero ser jogador profissional, velho. Eu queria, velho. Nossa, eu quero. Não, ele fala, eu quero, eu vou fazer primeiro. Eu vou ter uma ação primeiro. Entendeu? Eu não só desejo. Desejar, a gente deseja muita coisa. Todo mundo deseja muita coisa. Pô, eu queria ser rico. Pô, eu queria ser bilionário. Pô, eu queria morar lá. Eu queria ter casa grande. Eu queria ter carro. Eu queria ter... Desejar, todo mundo deseja, mas todo mundo tem. Todo mundo para. Tá, eu quero. E agora? Eu vou só querer? Entendeu? E a terceira parte e última é agora vivendo a nova crença, né? Aquela crença que você fala, você destrava. Você tira aquilo que tava emperrando assim, você fala, pô, alguma coisinha não tá indo, não tá se encaixando, você destrava, entendeu? Tipo uma chave que você gira. Você gira a chave na sua cabeça e fala, pô, caraca, entendeu? Aí tipo, se eu tivesse esse pensamento antes, cara, pô, já teria conseguido ou não teria parado, entendeu? Mas não se preocupa que o tempo, cara, é irrelevante o tempo, entendeu? Você aceitar no momento que você está, com a idade que você está, você aceitar que você mudou a sua mentalidade e acredita, a sua crença, você acredita que você pode, entendeu? A partir daí já era. O resto é só a vitória, né? Seu objetivo lá é só questão de tempo. Não importa. Eu tenho 20 anos. Tenho 25 anos. Pô, já não dá mais. Não importa. Não importa. Tem várias histórias aí
que pô, depois de 25 anos, aí Rodrigo Capita aí, com 23 anos, ele tava num escritório de contabilidade, trabalhando, salário fixo, que seja, R$ 1.200, R$ 1.500 por mês. Rodrigo Capita. Não sei se vocês conhecem, Rodrigo Capita. Tá bom. Então, agora a gente tem uma pergunta pra vocês. O que você pensa sobre você? O que você imagina sobre você? Você, agora depois dessa aula, você acredita mais em si mesmo? Você acredita que você não precisa disso, daquilo, aquelas coisas que você não tem controle? Porque você não tem controle. Você não tem o controle de nascer numa família rica. Você não tem o controle de nascer numa família de jogadores que conseguem um pouco mais fácil colocar você em um clube. Você não tem controle de nascer com o dom. Entendeu? Então essas coisas você não tem controle. Então, o que você pensa sobre você? A partir desse pensamento que você pode, se você deseja mesmo, ardentemente mesmo, no seu coração, o que você faz com que esse desejo se torne realidade dia após dia, entendeu? Agora a segunda pergunta. O que você pensa sobre virar um atleta profissional? Agora eu acho que vocês já têm a resposta, né? Depois dessa aula, eu acho que vocês já têm a resposta. Eu acredito que quem chegou até o final dessa aula, no começo, se eu perguntasse no começo, o que você pensa sobre virar um atleta profissional, pô, ainda que deu o primeiro passo de estar aqui, mas ainda com aquele sentimento, mas isso é meio, não é realista, né? Pô, virar atleta profissional, isso é pra alguns, que nascem com dom, que tem dinheiro, que conseguem empresário mais cedo, entendeu? Que estão no lugar certo, na hora certa, nascem numa cidade grande, entendeu? Então, acredito que no começo dessa aula vocês pensavam isso sobre atleta profissional, que consegue, né? Mas agora espero que nesse final dessa aula vocês não aceitem isso mais como uma verdade, como uma crença. Então, é sobre isso, gente. A aula hoje foi essa. Essa foi a primeira aula do Atleta Pro. Fechou? E nos encontramos na próxima aula. Abraço.